Reviravolta inesperada, negócio sendo desfeito, várias outras notícias aí do Flamengo, preparação do Mengão para o Mundial de Clubes, várias outras situações. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu filho. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo. E depois de 3 longos dias de folga, o time do Flamengo se representa ao CT do Urubu com foco total no Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, da FIFA, que vai acontecer na estreia do Flamengo no próximo dia 16 desse mês. Flamengo e Esperance Tunis, diretamente, meus amigos e minhas amigas, da Filadélfia, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O Flamengo viaja no dia 11 para os Estados Unidos e a estreia é daqui a 11 dias. Torcedor rubro-negro, a representação do elenco está marcada para a parte da tarde, para as 3h30 da tarde. Então, além dos 3 dias, vai todo mundo dormir até tarde hoje aí, né, para se apresentar normalmente no CT Ninho do Urubu, galera. Preparação focada completamente nesse jogo contra o Esperance Tunis, que o Flamengo não pode negociar de forma alguma pontos. Tem que deixar para negociar pontos contra o Chelsea, contra o Esperance Tunis. O Flamengo precisa fazer pontos, coletar os pontos, digamos assim, beleza? Vai lembrar que hoje tem seleção brasileira dentro de campo. E isso, logicamente, interessa ao torcedor rubro-negro, porque tem vários jogadores rubro-negros envolvidos com a seleção brasileira, e também tem a estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti. Pelo menos em mim, desperta ali uma curiosidade para ver como o Brasil vai se posicionar dentro do gramado, mas sobretudo pelos atletas rubro-negros que tem na seleção. Temos aqui um provável time da equipe brasileira, que tem jogador do Flamengo no time titular: Alisson, Wanderson, Danilo, Marquinhos, Alexandro, tá? Aí eu tô falando do zagueiro. Tem o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, deve ser titular, Casemiro, Andreas Pereira ou até mesmo o Gerson pode começar como titular, Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. Todos eles sob a batuta de Carlo Ancelotti. Além de ter vários jogadores do Flamengo, ainda tem o cria do CT Ninho do Urubu, Vini Júnior no ataque, e o Andreas Pereira, que teve uma passagem ali pelo Flamengo. A partida acontece às 8 horas da noite, horário de Brasília, pessoal. Vamos ver se o Brasil vai ser capaz de superar a equipe equatoriana, beleza? Tem rubro-negro entrando em campo hoje também, entretanto, com a blusa celeste. Pois é, Varela, De Arrascaeta, De La Cruz, essa galera está relacionada para Paraguai e Uruguai pelas eliminatórias, também às 8 horas da noite. Então o torcedor rubro-negro vai estar de olho no jogo do Brasil, evidente, com vários jogadores ali titulares, mas também de olho no jogo da seleção uruguaia, torcer para que a data FIFA, né, termine sem nenhuma lesão desses rubro-negros, que as seleções não, digamos assim, prejudiquem ainda mais o Flamengo, né? Como já prejudicam aí corriqueiramente, naturalmente, como é o caso do Gonçalo Plata. Aliás, está na seleção equatoriana, ele só volta amanhã para a cidade do Rio de Janeiro. Espero que não o coloquem no jogo, que seria uma temeridade, seria uma total falta de sentido, tendo em vista que já botaram o cara para retornar porque viram que o cara não tem condição depois de uma ligação por vídeo com o departamento médico do Flamengo. Tinha que ter liberado logo, né? Mas beleza, a ver se ele vai ficar no banco de reservas da seleção do Equador, então lá no camarote observando a partida, beleza? Vamos ficar atento aí essa data FIFA, porque hoje é um dia importante para todos nós rubro-negros, para não perder um jogador não só para o Mundial, mas também para a sequência da temporada. Depois o Brasil tem um compromisso contra o Paraguai na cidade do Rio de Janeiro. O Uruguai joga contra o Paraguai
lá no Paraguai. A seleção paraguaia tem essa coisa de chegar firme, bater, tem que ficar atento. Técnico do Chelsea elogia torcedores brasileiros antes de enfrentar o Flamengo. Pois é, o tal do Maresca falou o seguinte: esses encontros entre países e culturas diferentes vão trazer momentos únicos, diferentes do que estamos acostumados na Europa. Em termos culturais, os torcedores brasileiros são incríveis de ver porque são animados, criativos. Juntando essa cultura nossa, espero que o público nos estádios se divirta muito, afirmou Maresca, tendo em vista que vai enfrentar o Flamengo no dia 20 de junho. Pois é, tá elogiando muito, mas depois, ó, nós estamos de olho em você, ô Maresca, você pode ficar tranquilo quanto a isso, mas obrigado pelo elogio, lógico, obrigado pelo elogio. De fato, não só o torcedor brasileiro, mas o torcedor sul-americano tem uma coisa diferente, né? O show, que infelizmente muitas das vezes a Conmebol ela impede de ser vivido, né, em função de várias restrições, às vezes sem o menor sentido, porque tem a segurança, mas coisas que não ferem nada a segurança, eles vão lá e censuram de forma arbitrária, de forma absurda, coisas até que são permitidas na UEFA, né, na UEFA Champions League, como sinalizadores, né, luzinha, eles vão lá e proíbem. O estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, que receberá os 2 primeiros jogos do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, está passando por uma troca de gramado visando a competição. Visando atender o regulamento do torneio, o gramado da Arena Norte-Americana passa por um processo de troca e agora será 95% de grama natural e 5% de grama artificial. É engraçada a dona FIFA, né? Ela chancela, ela dá autorização para que se coloque gramados 100% artificiais no Brasil e mundo afora, mas no torneio dela não. No meu torneio, a maior parte da grama tem que ser natural, mas no dos outros, pimenta dos outros é bonito, né, dona FIFA? O novo gramado chamado de Hero Hybrid Grass começou a ser implementado na última segunda-feira, após uma série de shows no local em maio. Essa grama foi cultivada por um ano em Nova Jersey. Assim que a grama for 100% instalada, o gramado receberá os padrões de corte, além de ter as linhas pintadas e serem instaladas as traves e também o banco de reservas. No dia 11 de junho, 5 dias antes da estreia do Flamengo no Mundial, ocorrerá um jogo treino para testar as câmeras e outras tecnologias, como a do VAR. Os clubes que disputarão essa partida ainda não foram definidos. Além da troca do gramado, o estádio passou por uma outra grande mudança visando o Mundial. Centenas de assentos foram retirados, visando ampliar as partes laterais do campo, informa grande Lucas Bayer, meu colega Lucas Bayer lá do Lance, grande jornalista, informando aí e mostrando a hipocrisia da dona FIFA. Não quero, no meu torneio não tem gramado de plástico. Mas no futebol brasileiro, eu vou lá, chancelo, e depois me vem o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Botafogo. Não, porque a FIFA tem o certificado da FIFA, mas no torneio dela ela não usa, não aceita. Que validade tem isso? Validade de nada, né? Uma completa incoerência nesse sentido. Mas vamos lá. Segundo Danilo, para que o Flamengo vença o Chelsea, ou então até mesmo consiga um empate, é necessário, sobretudo, ter muita inteligência tática para se defender e também encontrar os momentos necessários para atacar. Olha, uma galera aí falando que o Flamengo vai tomar goleada, que não vai tomar conhecimento do Flamengo. Rapaz, essas pessoas ou elas querem engajamento ou não sabem o que é o futebol. Evidente, o Chelsea tem uma equipe muito melhor que a equipe do Flamengo. Isso mostra nos dados financeiros. Por exemplo, o Flamengo com toda a grandeza, e eu estou falando financeiramente, porque Chelsea e o Flamengo, se for comparar história, isso aí, cara, o Chelsea
é a titica do cocô do cavalo do bandido. Aí, rapaz, o torcedor do Chelsea vai ficar chateado comigo. Mas não fique não, porque não tem comparação com o Flamengo. Não tem comparação. Você me desculpe, mas não tem comparação. O Chelsea era um time pequeno, ali tinha ganhado alguns títulos, depois foi comprado por um russo, Abramovich, e aí, em função disso, foi ganhando ali o seu espaço no continente europeu. Não fosse isso, seria mais um clube ali da Inglaterra. O Flamengo não. O Flamengo ele tem toda a sua gente, o Flamengo tem mais de 45 milhões de torcedores por trás ali da grandeza do Flamengo. A grandeza do Flamengo é em função da sua gente, é em função do seu povo, da sua torcida. No Chelsea não, chegou o mecenato lá, a empresa querendo ganhar dinheiro, ou então, sei lá, se mostrar para o mundo, aí acabou que largou, né? Aí vendeu para outro. Segundo a matéria da Forbes, tá? O Flamengo tem uma receita de 173 milhões de dólares, superiores a equipes como Crystal Palace, Ajax e Vila Real. Mas ainda bem distante de marcas como Chelsea, que bate 633 milhões de dólares anualmente. E dentro disso tem toda uma questão cambial, toda uma questão de que economicamente nós sul-americanos estamos abaixo da Europa, histórias de colonização. Ih, rapaz, você encontra... É muito complexo você lidar com isso. Então não é basicamente só o Flamengo tem que um dia superar o Chelsea, mas não é só o Flamengo, é todo o ecossistema que nos cerca que precisa ser alterado, né, para que, enfim, as equipes sul-americanas voltem a bater de frente com as equipes europeias, né? Mas, cara, dá pro Flamengo sim fazer um bom jogo, um jogo inteligente, um jogo de entrega tática, de entrega física, e quem sabe conseguir um empate dessa partida e calar aqueles que estão dizendo que vai ganhar de 4-0, o Chelsea vai meter uma goleada no Flamengo, como eu tô vendo por aí acontecer. Pessoal, 10 semelhanças entre as edições de 2019 e 2025 da temporada, tá? Estreia de gestão. Era estreia de Rodolfo Landim, estreia do BAP. Ambos conquistaram o título estadual. Empate triplo. Nas duas oportunidades que o Flamengo passou dificuldades na fase de grupo, tendo um empate triplo entre os primeiros colocados. Teve em 2019, 10-10-10-10, e teve nesse ano de novo, 11-11-11. Maracanazo. O Flamengo foi derrotado diante do Maracanã lotado na fase de grupo pelo Peñarol em 19 e pelo Central Córdoba em 25. Cores da sorte. Os jogos decisivos na fase de grupo foram contra times de cores amarelo e preto. Em 2019, o Peñarol e o Deportivo Táchira, em 25. Mesmo líder geral, o Palmeiras foi o time de melhor campanha nas duas edições. Mesmo rival no mata-mata, o Flamengo enfrentou o Inter nas quartas de final de 2019 e dessa vez enfrentará nas oitavas. Ambos confrontos decididos no Beira-Rio. Olha aí. Posição no chaveamento. O Flamengo ficou posicionado do lado direito e na metade de baixo do chaveamento após o sorteio que também aconteceu em 2019. 8. Mesma cidade da final. A decisão será em Lima, no Peru, após 6 anos. 9. Intervalo forçado. A competição terá uma pausa em função da Copa do Mundo de Clubes. Em 2019, a competição também foi paralisada devido à Copa América, né? Só que dessa vez o Flamengo vai estar atuando. 10. Famoso torcedor detido. A última semelhança apontada pelos torcedores nas redes sociais foi com o esposo do Rodo. Em 2019, o funkeiro foi detido e depois lançou a música Os Coringas do Flamengo, que ficou famosa entre os rubro-negros. No fim do último mês, o cantor voltou a ser detido e foi solto 5 dias depois, repetindo o acontecido. Então, são várias coincidências dentro do campo, extra-campo, que certos torcedores já olham e, rapaz, e agora, gente? Tem que jogar bola. Isso aí não vale, sabe? Tem que jogar bola. Se jogar bola, eu já falei. A chave do Flamengo tá ótima. Isso não é soberba. Também, sabe, tem que parar com essa ideia de que não pode falar que tá ótima, Pedrão, porque é soberba. Para que essa porcaria, porra.
Negócio politicamente correto, tendo que pisar em ovos. E não, porque eles vão achar que eu sou... Não, meu amigo, tá ótimo. Se o Flamengo não flamengar, levar a sério, jogar na moral, o Flamengo chega nessa final de Libertadores. O Flamengo chega. Tenho certeza disso. A ver como vai ser no restante do ano e nos enfrentamentos aí diante do Internacional, que só acontece em agosto. Tem um mês de junho inteiro, estamos no dia 5, e tem o mês de julho. Aí, no dia 13 de agosto, a gente pega o Internacional. Né? Bom, teve jogo do Campeonato Brasileiro ontem, minha gente. Pois é, foi uma partida atrasada do Botafogo, pessoal. O Botafogo enfrentou a equipe do Ceará dentro de casa e venceu por 3-2, o que catapultou a equipe carioca para a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, 6 pontos atrás do líder Flamengo, que possui 24 pontos conquistados, torcedor. Ó, Adidas e Flamengo lançaram uma camisa no estilo beisebol, torcedor. Pois é, eu vou até mostrar para vocês aqui, apesar de ser cara pra caralho, já vou deixar bem claro. Olha que linda. Tá bacana, tá bonita, nesse estilo beisebol, acredito que é por causa do Mundial. Entretanto, é R$500. É caro pra cacete. É muito caro. É caro demais. A torcida do Flamengo está fazendo campanha nas redes sociais para pedir à diretoria um treino aberto no estádio do Maracanã antes do embarque da delegação para a Copa do Mundo de Clubes. A hashtag treino aberto no Maraca já é uma das mais faladas no X ou antigo Twitter, torcedor. Pois é, o torcedor querendo aí o treino aberto. A informação que eu tenho é que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não sei se pode mudar de panorama. Faltam 6 dias para que o Flamengo viaje para os Estados Unidos. Eles acham que é um curto período de tempo para a mobilização desse treino aberto. Eu não acho. Mas também existe um certo receio de oba-oba internamente no Flamengo. E o Felipe Luiz é um treinador que ele prefere as coisas mais mais discretas, mais reservadas ali no cantinho dele, do ninho do urubu, com tranquilidade, sem informação, não é opinião não, tá? Gostaria de saber a opinião de você, torcedor, em relação a isso. A última vez que teve um treino aberto no estádio do Maracanã foi em 2018, e contou com a presença de 50 mil torcedores nesse treino aberto, né? A ver se vão mudar de ideia. O empresário de Carlinhos e a diretoria do Vitória vão tentar antecipar o fim do empréstimo do atacante que iria até dezembro. O entendimento é que o jogador acabou não se encaixando ao estilo de jogo do Leão e vão tentar o retorno do atleta ao Flamengo. A diretoria do Flamengo precisa dar o ok para que isso aconteça e até o momento não teve o aval. Pelo que o Vene apurou, a ideia é não aceitar o retorno. A única forma seria os representantes do Carlinhos conseguirem um outro clube para o jogador ser emprestado novamente ou até mesmo vendido. Carlinhos fez 19 jogos pelo Vitória e marcou 4 gols. Já era um burburinho. Agora temos a confirmação que o negócio deve ser desfeito aí em relação ao Carlinhos. O Boto quer que ele continue lá porque o Felipe Luiz não pretende contar com ele. Aliás, o Jorginho tem chegada prevista no Rio de Janeiro, né, num voo proveniente vindo de Londres, BA0249, com previsão de... Isso é o próprio Flamengo informando, tá, gente? Pela madrugada. Tá falando... Com previsão de pouso às 5h35 da manhã no Aeroporto Internacional Tom Jobim. E estaremos lá, Pedrão Rede TV vai estar lá para trazer para vocês a cobertura da chegada do Jorginho ao mais querido, ao Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.